Paz do Senhor, querida Igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E o texto base do nosso sermão de hoje é o versículo 11. Mas mais uma vez eu gostava de ler convosco a partir do verso 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9 até ao 11. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E este é o tema do nosso sermão de hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Entramos agora na segunda parte das 6 petições em que esta oração que Jesus nos ensinou contém. As 3 primeiras petições nós já vimos nos sermões passados e entramos agora na 4ª petição. Em boa verdade, esta oração, embora sejam 6 pedidos diferentes, mas ela está composto numa única petição, num único desejo, e esse deveria ser o nosso maior desejo. Santificado seja o teu nome. Se santificarmos o nome de Deus na nossa vida, cumpre-se o Mateus 6,33, o meu versículo preferido. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse foi o objetivo que Jesus teve em mente quando nos ensinou esta oração. Porque ele reparou que o povo estava a orar mal. E, meus amados irmãos, convenhamos hoje, o povo continua a orar mal. O povo continua a vir aos cultos em busca de benefício próprio. Eu abri estes cultos de domingo, lembrando a nós que nós precisamos de nos lembrar qual é o Deus que nós adoramos, quem é o Deus que nós adoramos, o tamanho do Deus em que nós adoramos. Nós vimos aqui adorar não um Deus qualquer, é um Deus que está no céu. Não é um Deus que está num pedestral, não é um Deus que está num balaústre de uma igreja. Não é um Deus que está desenhado em letras no placar da porta do templo. Não, é o Deus que está no céu. É o Criador de todas as coisas. É o sustentador. É o que controla, é o que domina, é o que sustém. É o que ditou as leis físicas e as leis cósmicas para que a Terra e todos os planetas rodassem entre si e não se desviassem. É Ele que controla. Portanto, a nossa maior petição deveria ser: Pai, santificado seja o teu nome. E porquê é que eu digo que o povo orava mal? Porque aí no verso, nos 5 a 8, olha o que é que Jesus diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Meus amados irmãos, você não precisa de vir para aqui pedir nada. Você só precisa vir para aqui e entregar o seu coração aos pés de Cristo,
Pedir que seja santificado o nome de Deus na sua vida e deixe estar que o Pai o recompensará, antes mesmo de você pedir. Esse é o motivo desta oração. É que para nos levar a ver quem é o Deus em que nós oramos. A nossa oração, as nossas orações, elas têm que ter Deus como foco. O centro da nossa oração tem que ser Deus. O centro da nossa oração tem que ser louvor e adoração a Deus. E tudo o resto Ele provê. Tudo o resto Ele sustém. Tudo o resto Ele traz. Santificado seja o teu nome. Tu, meu Pai, que estás no céu, que és o Deus do céu. Quando nós oramos nas 3 primeiras petições, nós aprendemos que a glória de Deus está no nosso foco, o nosso objetivo, o nosso alvo é glorificar a Deus. Porque se você tem, se você alcança, não é porque você merece, não é porque eu mereço, é porque Ele é o Pai nosso que está no céu. Ele detém toda a honra, toda a glória, todo o domínio e toda a majestade, mas Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que se agrada, e se nós formos ver para a criação, lá para Gênesis 1 e 2, nós vamos ver que Ele, eu vou ler para si, para você ficar na sua mente. Ele proveu tudo. Deixe só que chegar aqui ao versículo. Capítulo 2, verso 9 de Gênesis. Não, vamos para trás um bocadinho. Capítulo 7. Versículo 7, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fogo da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou, olha agora, se Deus é um Deus que provém ou não. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Quem é que plantou as árvores, meus amados irmãos? Foi o homem? Foi Deus. E boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele ainda fez 4 rios para regar essa horta, esse jardim. Deus computou a sua criação, tendo por objetivo a providência do homem. O homem só trabalha hoje no duro, com o suor do seu rosto, por causa da queda. Porque o homem trabalhava no jardim, nas árvores que o próprio Deus plantou. Portanto, este é um Deus que sustém. E então as nossas orações, elas têm que ser, o foco não é pedinchice. O foco não é nós levantarmos de manhã e não é mal nenhum. Eu não estou a dizer que é mal, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é a glória de Deus, porque diz a Bíblia que o fim final do homem é a adoração a Deus. Portanto, o principal objetivo de quando eu me disponho a orar a Deus é glorificá-lo, é santificar o seu nome, é honrá-lo. Nós temos desdobrado estas petições secundárias que atendem à primeira petição. A primeira petição é a santidade do nome de Deus, está no verso 9. A segunda petição é o pedido da vinda do reino de Deus, está no verso 10. A terceira petição é a primazia da vontade de Deus, faça-se a tua vontade, está também no verso 10. E a esta altura nós entramos na segunda parte das petições.
Aparentemente, olhando para esta oração, quando nós chegamos ao verso 11, parece que Jesus muda o foco, muda o discurso. Mas isto é só de forma aparente. Parece que Jesus aqui divide a oração em duas. Mas nós vamos perceber que sem as 3 primeiras petições nós não alcançamos as 3 últimas. E as 3 últimas petições trabalham em função das 3 primeiras. Não há divisão. Isto é só de forma aparente. E então a petição de hoje, a 4ª petição é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas eu falei que é de forma aparente, porquê? Porquê é que é de forma somente aparente? Será que esta fase, estes 3 pedidos agora são os pedidos mais inferiores? Os mais mundanos? Quem ora, quem pede a Deus em favor das 3 primeiras petições, ele precisa sempre das 3 últimas. Ninguém ora a Deus, ninguém glorifica a Deus quando está com fome. Ninguém glorifica a Deus quando está doente. Ninguém glorifica a Deus quando está passando necessidades. Ninguém glorifica a Deus quando tem uma vida desequilibrada. Também ninguém glorifica a Deus quando está carregado de remorso do pecado. Por isso é que a 5ª petição é: perdoa as nossas dívidas. Ninguém glorifica a Deus quando está debaixo da influência do mal. Porque quando está debaixo da influência do mal, nem orar ora. Portanto, as 3 últimas petições, elas trabalham em função das primeiras. Na verdade, eu acredito que Deus atende mais depressa às 3 últimas para que as 3 primeiras sejam cumpridas. As 3 últimas é pão, perdão e proteção. Nós precisamos destas 3 últimas para atendermos às 3 primeiras. Você está a perceber até aqui? Ou seja, para você entender, as 3 últimas não são inferiores. Parece que aparentemente que são petições inferiores, mas não são. As 3 últimas sustentam as 3 primeiras. É como porque vocês têm pão, têm uma vida equilibrada, é porque vocês se sente perdoado, se sente liberto, se sente livre, é porque você se sente protegido que você o glorifica, que você santifica o seu nome. Então, para resumo, e para entrarmos agora na petição propriamente dita, nós precisamos das 3 últimas petições para podermos suportar as 3 primeiras. Você entendeu isto? Então entenda, porque Deus é o Deus que provê o pão, o perdão e a proteção. E Ele não só provê o pão, o perdão e a proteção, como Ele se agrada. Ele tem prazer, a Bíblia diz que Ele tem deleite quando provê, quando protege e quando perdoa. Portanto, descanse, meu amado irmão, descanse neste Deus que se deleita em suportar a vida dos seus filhos. Descanse neste Deus que se deleita em plantar árvores frutíferas no jardim da sua vida. A petição, qual é a petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o segredo desta petição está na última frase, na última parte da frase. Dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Esta frase nos leva a compreender que nós precisamos de receber de Deus. Nós somos seres gerados e formados à imagem e semelhança de Deus e não podemos viver sem Deus. A nossa vida não faz sentido. A nossa vida é incólume, é vazia,
não tem essência se não houver Deus e se não for verdade aquilo que eu estou falando. Olhe para o mundo lá fora à sua volta. Você consegue ser feliz quando está doente, você consegue ser feliz quando está passando necessidades. Os outros não, quando estão doentes ou quando estão passando necessidades, eles roubam, eles matam, eles barafustam. Porquê? Porque não têm Deus, não conhecem este Deus, não têm suporte. Nós precisamos de receber de Deus também porque não somos autónomos. O homem não foi feito para ser autónomo. O homem não foi feito para andar sozinho. O homem precisa de uma mão que o acompanhe, que o guie. Precisamos de receber de Deus porque dependemos de Deus para viver. Lembra-se do Salmo 104 que a gente lemos? Que o ar que a gente respira vem dele. E se ele cortar o ar, a gente morre. E voltamos ao pó. Você percebeu isto? Você não pode ser independente de Deus. Você tem que se aprender a depender de Deus. E quando eu digo depender de Deus, não é andar na pedinchice, meu amado irmão. Quando eu digo depender de Deus, é você saber, ter a certeza, ter a convicção, ter a fé de que o seu Deus é o seu sustentador da sua vida. E isto não é com campanhas. Isto não é com propósitos. Isto não é com subidas ao monte. Não, isto é com convicção. Isto é com confiança. Isto é com esperança. Isto é saber quem é o meu Deus. Moisés sabia, Davi sabia, Samuel sabia, Ezequiel sabia. Bom, todos os homens da Bíblia, eles foram vitoriosos porque eles sabiam que, embora na adversidade, eles tinham um Deus sustentador nas suas vidas. Muitos me dizem assim: essa conversa é muito bonita, eu gosto dessas palavras, mas se não for eu que tiver que trabalhar, eu não tenho nada em casa. Você só tem razão numa parte, porque realmente você tem que trabalhar. O próprio apóstolo Paulo diz: quem não trabalha também não coma. Mas repare, existe trabalhar sem Deus e existe trabalhar com Deus. O que é que eu quero dizer com isto? É que, apesar de tudo aquilo que eu recebo, eu só o recebo e só o consigo receber porque Deus é gracioso comigo e me sustenta em vitalidade, me sustenta em energia, me dá o ar para respirar, me dá o pão para me sustentar. Já a minha avó dizia que saco vazio não se mantém de pé. Então eu preciso de pão para ter saúde, para poder trabalhar. Você está a entender isto? Então eu sou dependente de Deus na mesma. O mérito não é meu. Eu só trabalho porque Deus me dá condições para eu trabalhar. Eu só recebo porque Deus me dá condições para eu receber. Nós não somos, olha o que eu vou dizer, nós cristãos não somos ou não fazemos compras. Nós não compramos nada de Deus. Eu fui ensinado a certa altura da minha vida uma certa teologia que era a teologia da promessa. Ou seja, eu prometi a Deus: se tu fizeres, eu dou-te tanto. Ó Deus, está aqui, isto é para eu alcançar essa bênção. Você está a perceber? Eu comprava, eu fazia barganha com Deus, eu fazia trocas com Deus. Isto não funciona assim. Com este Deus não funciona assim. Pode funcionar com outro. Com este não. Com este Deus que eu conheço, eu não o posso chantagear. E quando eu digo chantagear, é chantagear. Eu posso dialogar com Ele. Eu posso trocar ideias com Ele e Ele agrada-se disso. A Bíblia está recheada de casos desses.
Agora, eu não posso chantagear. Oh Deus, se não me deres, eu já não vou mais à igreja. Se não me deres, eu já não dou mais o meu dízimo. Se não me deres, eu já não dou mais a oferta. Não, amado irmão, não. Porque aquilo que você recebe gratuitamente. O pão nosso de cada dia. É a promessa de Deus. E Ele não falha a promessa nenhuma. Esta oração, meu amado irmão, esta oração que Jesus nos ensina, ela é tão profunda, ela é tão ampla, é tão... Eu não sei como é que eu ia adjetivá-la, porque ela só fala da graça de Deus. Ela só me diz que sem a graça de Deus eu sou desgraçado, eu sou miserável. Não tenho vida, não tenho alegria de viver. Salmo 127, 1 e 2. Olha o que é que diz. Este salmo nos ensina bem aquilo que eu estou falando. Oh, meu Pai. Tanta coisa boa que Jesus nos ensinou e nós não fazemos nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha agora o verso 2. É inútil. Sabe o que é uma coisa inútil? Sabe? É inútil. É inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele dá o quê? O pão, o sustento, a provisão, enquanto dormem. Mas estes que dormem têm que ser aqueles que atendem às primeiras 3 petições e que glorificam e que pedem a santidade do nome de Deus e que querem fazer a vontade de Deus. Aqui o salmista, repare, o salmista não está colocando de parte o trabalho do construtor. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: se Deus não edificar, ou seja, se Deus não for o projetista, o arquiteto, o engenheiro, se Deus não for o controlador da obra, em vão vão trabalhar os trabalhadores. O trabalho do trabalhador até pode ser bom, mas se Deus não estiver lá, nada funciona. Nada funciona. O que o salmista está aqui no Salmo 127, ele fala de graça. Veja que tão grave, às vezes, os ensinamentos, que dizem que o Velho Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. O Salmo 127 pertence ao Antigo Testamento. E ele estava a falar de graça de Deus. Deus é gracioso para me ajudar a edificar a minha casa. É Ele que projeta, é Ele que controla, é Ele que domina, é Ele que faz tudo. Eu gosto de utilizar uma expressão que é: eu sou um peão no tabuleiro de xadrez de Deus. Ele só joga comigo conforme Ele quer. Eu não sou o jogador. Você está a entender isto? Eu não sou o jogador. Eu não sou aquele que muda as peças. Eu sou a peça que é mudada por Ele. Isto é graça. Muitos são aqueles que ignoram o fundamental. O cristianismo é a única religião que me diz que o Deus que eu adoro me ajuda. Todas as outras religiões você tem que fazer algo para que o Deus deles seja benéfico. O meu Deus não, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso o adorar, e só preciso de louvar, e só preciso de o honrar. Porque Ele vai fazer tudo. A diferença está aqui. Muitos ignoram a ajuda de Deus, a dádiva de Deus e a graça de Deus. Eu não preciso da igreja para viver.
Eu não preciso ir ouvir o pastor para se ensinar. Eu não preciso de ofertar, eu não preciso de dizimar, eu não preciso de cantar, eu não preciso de nada, porque eles também não têm nada. E mais uma vez, meus amados irmãos, faz-me confusão o movimento orgânico. Como é que cristãos desses... Deus tenha misericórdia deles. O foco, meu amado irmão, não está na obra que eu faço. O foco está, ou melhor dizendo, o foco não está no trabalho, não está na casa. O foco está no construtor. Se não tiver o construtor, nada se faz. Nada acontece, nada funciona. Esta é a petição. Dá-nos o nosso pão, dá-nos hoje. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. A segunda parte da petição, o segundo ponto que eu queria falar convosco, acerca desta frase. Vejam o que é que esta frase fala. Está aí, novamente, a última parte da frase. Ele diz: o pão nosso cada dia dá-nos hoje. Dá-nos hoje. O verbo aplicado aí, dá-nos, que é um indicativo do verbo dar, fala de graça. Nós recebemos de Deus, dá-nos, não é vendo-nos, não é empresta-nos, não é hipoteca-nos, não, é dá-nos. Fala de graça, dá-nos. E o hoje fala de providência. Dá-nos hoje. Hoje quando é que é? É hoje. E amanhã é hoje. E depois da manhã é hoje. É providência diária de Deus. Dependemos diariamente da providência de Deus. E nós aqui já aprendemos tantas coisas acerca da providência de Deus. Estudámos o livro de Ruth, que todo o livro de Ruth, todos os 4 capítulos, fala de providência. E foi providência diária. Você está a entender isto? O cristão precisa, necessita, aspira, suspira, faz birrinha pela providência de Deus. Mas isto não é um ato de força. Não, isto é um ato de graça. Conforme eu lhe disse e afirmo. E se você não acreditar, depois eu ir no meu gabinete, eu vou-lhe mostrar biblicamente, que eu agora aqui não sei os versículos, mas eu mostro biblicamente que Deus se alegra de ser providente. Deus se agrada de providenciar vida para o seu povo. Estou-me a lembrar agora de um versículo, em João 10. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância aqui não é como a teologia neopentecostal diz. Grandes casas e grandes carros e grandes contas bancárias. Não, não. Traduzido do grego, abundância quer dizer pleroma, equilíbrio, providência diária, nada te falta. Jesus veio para nos dar uma vida em equilíbrio, uma vida sustentada. Mas depois, se quiser mais versículos, eu vou-me lembrar. Não agora. E quando eu falo de providência diária de Deus, eu não dependo do tamanho da minha fé. Olha o que eu vou dizer, porque isto é o que falam, ao contrário. Eu não dependo do tamanho da minha... eu tenho muita fé, não tenho nada de fé. Olha, você precisa é só ter fé. E o que é fé? É acreditar, é confiar, é saber esperar. Então eu não preciso ter muita fé,
Eu só preciso de ter fé. Não importa o tamanho da sua fé. Importa que tenha fé. Você entendeu isto? Mateus 7 diz, 6:7 diz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo muito falar que serão ouvidos. Presumem por terem muita fé ou demonstrarem muita fé que serão mais ouvidos do que os outros. E o verso 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, você só precisa ter fé. Não é preciso um pote. É fé. Você só precisa acreditar, confiar e saber esperar em Deus. Terceiro ponto que eu queria falar convosco é que o cuidado que Deus tem sobre as coisas que nós pensamos que são mínimas para Deus. Eu mais uma vez também já ouvi na minha vida de crente dizer: eu não vou chatear Deus com essas coisinhas. Isso importa lá a Deus. São coisas tão pequeninas. Deus está-se a preocupar com o pão. O pão. Deus tem cuidado sobre as coisas que nós pensamos que são mínimas para Deus. O pão. O que é o pão? O pão é uma substância alimentar que sustenta a vida. Mas olhe para mim. Jesus utilizou o pão como uma figura. Porque quando Jesus fala no pão, ele fala na comida, ele fala na saúde, ele fala no vestuário, ele fala na alegria. Está a perceber? O pão é tudo aquilo que sustenta a nossa vida. Tudo aquilo que nos faz falta para nós vivermos. Eu só tenho este fato agora. Você acha que estou preocupado? Enquanto ele durar, quando ele não durar, Deus me dá-me outro. Você está a entender o que eu estou dizendo? Quando Jesus fala no pão, é o mínimo necessário para nos alegrar na presença de Deus. O corpo precisa de elementos essenciais para uma vida diária equilibrada. Vamos voltar outra vez para Gênesis. Eu hoje estou muito voltado para Gênesis. Não, mas não abra que eu vou falar de cabeça. Deus cria tudo e depois olhou, viu tudo que era tudo muito bom e diz: falta aqui uma coisa. Falta aqui um homem. E formou o homem do pó da terra, do barro, com os seus próprios dedos. E a seguir ele sopra-lhe nas suas narinas o espírito da vida, o seu próprio espírito, tornando assim um homem, em vez de ser vivente, uma alma vivente. E agora olhe para mim. Está escrito na sua Bíblia que Deus disse: pronto, eu já te fiz, agora vai à tua vida. Está escrito que Deus deixou o homem ao sabor da sua vida. Não. O que está escrito é que Deus preparou tudo. Peixes, animais, árvores, sementes no campo, para quê? Para sustento do homem. E por causa que Deus sustentava o homem, é que a Bíblia diz que ao finalzinho da tarde Deus descia e ia ter com Adão para conversarem. Ora, se Adão não estivesse satisfeito, tinha alguma necessidade de falar com Deus, ou tinha uma vontade de falar com Deus? Tudo aconteceu ao contrário, somente por causa da queda, somente por causa do pecado. Mas Deus hoje, Ele quer nos fazer entender que Ele é o mesmo, lá atrás, é hoje e vai ser eternamente. Deus é o mesmo hoje que era o Deus de Adão lá no Jardim do Éden. E Deus tem prazer de baixar hoje ao final da tarde para conversar connosco. E por isso é que Ele nos provê todos os mínimos necessários para que nós tenhamos uma vida saudável, equilibrada. Que vontade tem eu de vir à igreja louvar a Deus se eu tivesse empenhado até ao pescoço em dívidas? Se eu não tivesse soluções?
Eu venho orar a que Deus? Ou Deus do invisível? Não, eu quando tenho conhecimento disto, eu mesmo que esteja com dívidas, mesmo que esteja doente, mesmo que eu esteja com alguma necessidade, eu venho orar na mesma, porque eu sei que é este Deus que vai prover a minha vida. Olha aí no verso 25 do capítulo 6. Por isso, este por isso traz algo anterior, e o algo anterior provém da oração. Depois Jesus ensina como é que é o jejum, e depois diz assim, ainda vai alertar os seus ouvintes para não acumular os tesouros, e depois no verso 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, que ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais, todas elas. Ele está dizendo novamente que Ele sabe. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou seja, basta a cada dia o seu próprio problema. O que é que Jesus está aqui a dizer? Jesus está-me a ensinar para viver uma vida de imprudência? Não. O que Jesus está a me ensinar é para viver uma vida isenta de ansiedade. A ansiedade nos retira a fé, a ansiedade nos retira a confiança, a ansiedade nos retira a certeza, a ansiedade nos retira o prazer de estar com Deus e de louvar a Deus e de estar com os irmãos. A ansiedade nos retira isso tudo. Porque o que Jesus está aqui a dizer: não andeis ansiosos, esperem. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então agora passo lá para o verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O verso 33 está ligadinho ao verso 9 e ao verso 10 de Mateus 6. Eles não podem estar afastados. O antídoto, o medicamento contra a ansiedade está na súplica da provisão de Deus em oração. Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Nós dependemos de Deus diariamente. Não é mau, meu amado irmão e irmã, não é mau nós fazermos planos para amanhã. Existe muita gente que faz tipo um orçamento para o mês inteiro, fazem planos para os meses seguintes. Não é mau, mas não é necessário. Porque o que Jesus me está ensinando aqui é que eu todos os dias de manhã eu tenho a providência de Deus na minha vida. Porque Ele me dá o pão enquanto eu
durmo. As misericórdias de Deus se renovam a todas as manhãs. A misericórdia de Deus também é providência. Eu tenho a saúde porque Ele me dá durante a noite. Ele dá o descanso ao justo. Quando você descansa, você está ficando saudável, o seu corpo está se regenerando. Isso é obra de Deus, isto é graça de Deus, isto é misericórdia, isto é providência de Deus. Então eu quero terminar hoje este pequeno sermão com duas aplicações desta frase: o pão nosso cada dia dá-nos hoje, para as nossas vidas. E a primeira aplicação é que eu aprendo que Deus se preocupa com a minha necessidade física e material. Deus não se preocupa só com a minha necessidade espiritual. Ele se preocupa com a minha necessidade física e material. Porque Ele sabe, meu amado irmão, Ele conhece que se eu tiver necessidade, dificilmente eu vou me chegar a Ele. Porque é assim que nós somos. Amém? É assim que nós somos. Não somos de outra forma. O pecado nos retirou a confiança. O pecado nos retirou a vontade de estar com Deus. O pecado nos retirou a vontade de confiar em Deus, de colocar tudo o que é meu na mão dele. O pecado fez de mim, em vez de uma peça de xadrez, ele fez de mim um jogador do próprio xadrez. E você já ouviu muitas vezes dizer: eu sou o dono da minha própria vida. Sim ou não? Isso é fruto do pecado. Você não é o dono da sua vida. O dono da sua vida é Deus. Quando você diz que é o dono da sua vida, você está a retirar Deus do jogo. Entende a gravidade disto? Deus se preocupa, Deus tem prazer no seu cuidado por nós. E repare, o mais lindo é quando Ele provê em nós, tudo o que Deus provê em nós, tudo o que Deus me dá, reverte a glória para Ele. Quando Ele me dá o pão, eu vou santificá-lo, eu vou louvá-lo, e Ele reverte glória para Ele. É por isso que o diabo quer roubar as suas coisas. É por isso que o diabo tenta que você ande ansioso, ande triste, ande preocupado. Porque ele sabe que ao você andar na ansiedade, a glória de Deus é reduzida. Você está a entender a profundidade disto? Comece a confiar em Deus. Em segundo lugar, eu aprendo com esta frase: o pão nosso cada dia dá-nos hoje, que nós devemos ser bons mordomos do nosso corpo. Antigamente, na Idade Média e não só, na Idade das Trevas também, a partir aí do século V até ao século XIX, hoje ainda existe algumas religiões desse tipo. Começou um pensamento, nomeadamente no século XVI, se a memória não me falha, é um pensamento em que dizia que tudo, o mal, tudo o que é mal estava na matéria. Ou seja, só era bom aquilo que era espiritual, o que era material era mau. É a tal ideia do bem e do mal, do Deus e do... Parece que estamos aqui no meio de dois reinos. Não, esqueça só isso, que Deus é o Deus do inferno também. Deus é o Senhor, é o dono do inferno também. Não existe aqui Deus e o outro, não. Existe Deus e mais nada. E então eles diziam que a matéria, que era má, que
estava impregnada de mal. Ora, o nosso corpo é matéria. Então, para eles castigarem a matéria, eles inventaram os auto-inflação de castigos. Eles chicoteavam-se a eles próprios, eles amarravam correntes com bicos nas pernas e à medida que eles iam andando, os bicos iam se cravejando e aquilo criava grande dor e era uma maneira de eles massacrarem, castigarem a matéria. Mas escute uma coisa, quem é que fez no meu corpo? E Deus fez o corpo de quê? De matéria. Portanto, eu tenho que ser bom mordomo do meu corpo. Eu não posso me relaxar com o meu corpo. O pão que Jesus nos está ensinando a pedir a Deus é para o corpo e não para a alma. Porque Jesus separa 2 pães lá nas portas de Cafarnaum e ele disse: vocês vêm buscar o pão que parece, que é o pão para o corpo, mas não querem o pão que não parece, que é o pão para a alma. Temos que comer os 2 pães, nem só de pão vive o homem. A palavra de Deus também é pão, mas é um pão espiritual. Agora estamos a falar de pão, este pão que está aqui não é espiritual, é para o corpo, é para substanciar a matéria que é corpo. E por incrível que pareça, é através do corpo que eu busco a santificação do nome de Deus. Ou não é com a sua boca que você fala? É, não é? É o corpo que fala, não é o espírito. Não é meditações transcendentais, essas coisas assim do misticismo. Não, é o corpo que fala. É o corpo que aplaude. É o corpo que levanta os braços. É o corpo que ajoelha. Portanto, o corpo precisa de alimento. O corpo precisa de cuidado. E devemos preservar o nosso corpo dos diversos excessos. Olha o que é que eu vou dizer agora. Muitos cristãos, muitas igrejas evangélicas, elas vivem condenando as pessoas por causa do consumo do tabaco e do consumo do álcool. Em grande parte da medida, eu estou de acordo. Mas não podem dizer que o tabaco ou o consumo de uma bebida alcoólica não é o excesso, é o consumo normal de uma bebida alcoólica à refeição que é pecado. Não é pecado. Porque o que é pecado é eu escandalizar o próximo. O pecado é feito através dos meus membros. E com os meus membros eu faço mal ao próximo. Quando se fuma ou quando se bebe uma bebida alcoólica, eu estou prejudicando o meu corpo e não o outro. Então já não é pecado. É um atentado contra o meu corpo. Está a entender isto? Porque a própria Bíblia diz que eu posso beber vinho. Paulo disse a Timóteo: bebe um copo de vinho por causa do teu estômago. Jesus bebia vinho. Se Jesus não bebesse vinho, não podiam ter acusado Jesus de beberrão. Que era um bêbado que andava com os gentios, com os pecadores. Portanto, Jesus bebia vinho. O vinho que se fazia em Israel tinha álcool. Portanto, quando a Bíblia fala para eu cuidar do meu corpo, é os excessos. E esses evangélicos, eles condenam os homens e as mulheres. Tu fumas, pecas, tu bebes, pecas. Então, e aqueles que são glutões? Eu conheci irmãos meus evangélicos, meu amigo, eram 2, 3 pratos de comida. Até o excesso de peso não faz mal ao corpo? Não prejudica ao corpo? Não produz as doenças cardiovasculares? Como é que aparecem os AVCs? Não é pelo excesso de comida? Pelo excesso de peso? Portanto, os crentes condenam somente o consumo de tabaco e álcool, mas esquecem-se que a glutonaria está na Bíblia como pecado.
Precisamos de levar também em conta o exercício e o descanso nas medidas corretas. Isso é ser bom mordomo do nosso corpo. Nós precisamos cuidar desta carcaça. Porque nós precisamos desta carcaça para proclamar o Evangelho, para fazer a obra de Cristo, para levar a Deus. Na nossa espiritualidade tem de haver espaço para o cuidado do corpo. A Bíblia fala que o corpo e a alma andam em frequente guerra. E que eu tenho que trabalhar o meu espírito, porque é o espírito, é a minha alma que vai ser salva. Mas você não pode ser ríspido a pontos de escravizar o seu corpo em função da sua alma. Porque você vai morrer mais cedo. O corpo fica fraco, desfalece. Amém? Então nós temos que ser bons mordomos do nosso corpo e na nossa espiritualidade tem de haver espaço para o cuidado do corpo. Terceiro e última aplicação é que o cristianismo nos ensina de que a vida deve ser vivida um dia de cada vez. Você conhece aquela expressão, não seja mais papista do que o Papa? O povo inglês tem uma expressão que eu gosto muito, é day by day, step on step, passo a passo. A vida do cristão é diária, não é com programações a longo e médio prazo. Você tem que viver a providência de Deus diariamente. Você tem que experimentar, você tem que provar, você tem que degustar o poder e a glória de Deus, a providência de Deus todos os dias. Todos os dias. Quando você agradece a Deus, se é que agradece, eu acredito que sim, mas quando você se senta à mesa para comer, você dá graças a Deus, sim ou não? Mas não dá graças a Deus no primeiro dia do mês para o resto do mês inteiro. Ou é assim que faz? Estou a brincar, mas é sério. Nós devemos dar graças a Deus todos os dias, de todas as vezes que nos sentarmos à mesa. Agradecermos a Ele a providência de Deus. Mas pastor, mas eu fiz as compras já no supermercado para o mês inteiro. Você fez por causa da providência de Deus. Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje e não o pão de amanhã. O pão de hoje, para este dia. O que me leva a crer que eu de manhã eu tenho que me levantar e dizer, Senhor, me dá o pão para este dia. Amém? Esta oração é feita de manhã, não é à noite. Porque à noite você não precisa de pão, você vai dormir. Você está a entender isto? Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje para este dia. Para quê? Para que é que Jesus nos ensina isso? Para nos lembrar que somos dependentes todos os dias da graça de Deus. Eu todos os dias, eu preciso, eu necessito da graça de Deus. Esta é mais uma das petições que Jesus nos ensinou. Nesta oração tão mal compreendida, tão mal orada, tão mal aplicada. Esta oração não tem nada a ver com funerais, esta oração não tem nada a ver com casamentos, esta oração tem a ver consigo e com Deus. É uma oração pessoal. É a chave do sucesso da sua vida. É a forma de você chegar ao Pai. Esta oração não é uma oração cerimonial, não é uma oração litúrgica. É uma oração individual, sua e de Deus, em que você suplica pela providência de Deus, mas ao mesmo tempo o está glorificando e santificando o seu nome. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a nos lembrarmos de tão grandes verdades que estão enquadradas, incutidas nesta pequenina oração que Jesus nos deixou. Pequenina que não é pequenina, é muito grande. Faz
parte de todo o sentido da nossa vida. Amém? Fica de pé. Pai Santo, Senhor, graças te dou mais uma vez, meu Pai, pela tua misericórdia e pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra e nos ensina, Senhor, a ser mais dependentes de ti. Senhor, retira de nós toda a ansiedade. Senhor, retira de nós todo o cuidado. Senhor, nos ensina a confiar. Senhor, nos ensina a esperar todos os dias pela tua providência. Nos ensina, Senhor, da mesma forma que todos aqueles grandes homens, Elias, Eliseu, Davi, o próprio Senhor Jesus, do teu Filho, nos ensina, Senhor, o significado desta tão grande oração nas nossas vidas. Eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque tu tens sido providente nas nossas vidas. Até aqui, Senhor, tu nos tens ajudado. Então, Senhor, que tu nos continues a ajudar todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos, Senhor, enquanto nós formos habitantes neste corpo, nesta terra. Para a tua honra e para a tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro assim, acreditando que seja assim, para a tua honra e para a tua glória. Amém e glória a Deus.